Olá pessoal, tudo bem com vocês? Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe e leve essa mensagem para o máximo de pessoas possível para a gente disseminar as boas novas e esclarecimento para um país melhor, certo? Se a gente quer um país melhor, nós temos que mudar as mentes. E eu vou falar hoje um tema que é muito falado aí no meio político, nos jornais, sobre democracia. A gente fala muito democracia, ameaça à democracia, preservação da democracia, Estado democrático de direito, né? Democracia. Mas afinal de contas, democracia é bom ou não? Como tudo na vida, como todo objeto, como a internet, por exemplo. A internet, ela pode ser usada para o bem, ela pode ser usada para o mal. O dinheiro pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Então não é questão que a democracia é algo bom ou ruim. A democracia, se ela for usada para o que é certo, é maravilhoso, é um sistema justo. Desde que a gente eleja bons governantes, as pessoas querem eleger bons governantes, então a democracia é uma bênção. Agora, se você tem pessoas desejando maus governantes, a democracia ela é ruim. Então não é questão se a democracia é boa ou não. É como esse trabalho aqui. Daí a importância de um trabalho como o meu aqui, por exemplo, que é influenciar a mente das pessoas. A gente tem que esclarecer as pessoas para que mais pessoas tenham uma mentalidade daquilo que é certo, para buscar os seus ideais, buscar o que é certo de fato, fazer o que é certo. Gerar uma conscientização ao máximo de pessoas para que a democracia seja usada de forma correta. Então esse é o objetivo. E eu vou ler aqui, tá? Para o vídeo não ficar longo, muito antes aí de Aristóteles, Platão, dos filósofos, certo? Que a gente fala muito deles quando fala democracia. Inclusive a palavra democracia é uma palavra de origem grega, né? Demos, né? Que é povo, cracia, significa governo, governo do povo. Governo pelo povo, certo? Então isso é democracia. Então é o povo decidindo seus governantes. Agora, como é que você quer que o povo decida bons governantes se a gente elege maus governantes? A gente reclama de maus governantes, mas na hora que a gente tem a chance de eleger bons governantes, a gente reclama 4 anos aí de corrupção, desvio de dinheiro, de um monte de coisa, não é assim? Todo mundo reclama. Ah, eu sou descrente. Ou, por exemplo, a pessoa fala assim, eu não quero falar em política, não gosto de falar de política. Pois é, você que não gosta de falar de política, saiba que você fica refém da má política. Se você não participa da política, você está à mercê dos maus políticos. E aí você fica mais... Não adianta você fechar os olhos. Você tem um papel, o nosso dever de lutarmos por uma política melhor, por pessoas melhores, por representantes melhores. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho, esse é o meu trabalho aqui, certo? Bom, eu vou ler aqui em 1 Samuel, no capítulo 8, eu não vou ler o texto todo e não vou prolongar a história aqui, para o vídeo não ficar longo, que diz o seguinte, 1 Samuel capítulo 8, tendo Samuel envelhecido, constitui-o seus filhos por juízes sobre Israel, porque nesse período aqui era o período dos juízes, cada juiz decidia, ou seja, se tinha vários juízes, cada juiz decidia por si mesmo, certo? Não havia um sistema democrático ainda, mas vocês vão ver que vai começar aqui, não tem a palavra democracia aqui, mas vocês vão ver que a democracia, você vai ver que é uma democracia claramente aqui. Não tem a palavra, mas vocês vão ver aqui por que é democrático. Você vai entender. O primogênito, que se chamava Joel, e o segundo, Abias, foram juízes em Bérseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Te lembra alguma coisa isso aqui? Isso aqui não está muito diferente de hoje não, né? Mas enfim. Então os anciãos, todo de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram, vê que já estás velho, ou seja, o profeta Samuel. Estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como todas as nações. Ou seja, as nações, enquanto as outras nações tinham rei, Israel ainda tinha juízes. E eles pleitearam um rei. Olha só, o povo pedindo um rei aqui, ó. Pedindo um rei. O povo clamou por um rei. Certo? O povo falou assim, gente, chega, que a gente quer um rei. Ou seja, você vê claramente aqui uma eleição. O povo quer um rei. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Ou seja, Samuel ficou contrário. Como assim um rei? Rei não vai ser boa coisa. Até porque Samuel também adverte, fala que isso não vai ser bom.
Rei não vai ser boa coisa. Mas, enfim, democracia não é sempre justa. Se a maioria quer, ainda que não pareça fazer sentido, se a maioria quis, porque democracia o que importa é a vontade da maioria. Se a maioria dos votos quero ter um rei, eu quero ter um rei. Se for para ter um rei, então vamos ter um rei. Ah, mas não é boa coisa, não interessa. O povo quer. Se o povo quer, seja atendido. Isso é democracia. Se é bom ou não, deixa nos comentários aí o que cada um acha, tá? Coloca nos comentários a sua opinião. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor. Note aqui que Samuel não chegou aqui impondo arbitrariamente. Não vai ter rei porque eu não concordo. Não, você pode ver que Samuel respeitou a vontade e consultou o Senhor. E veja só. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as coisas que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e outros deles serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, ou seja, a voz do povo aí, porém adverte solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Ou seja, referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia ao rei. E diz, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. E ele tomará os vossos filhos e o empregará no serviço dos seus carros como os cavaleiros para que corram adiante deles. Ou seja, falando aqui dos problemas de ter um rei. Mas vocês querem? Beleza, vai ser assim, do jeito que vocês querem. E o porá, um por capitães de 1000 capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes e outros fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Ou seja, aqui está falando dos problemas de ter rei. Mas aqui no 22, então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Ou seja, vocês vão ter problemas aqui. Pode ler aqui, é 1 Samuel capítulo 8, eu não vou ler tudo, para o vídeo já ficou longo demais. Mas vocês podem ler na sua casa e ver que Samuel, o Senhor, disse a Samuel, conceda um rei, e foi concedido o rei Saul. Rei Saul foi consagrado o primeiro rei de Israel, e começou o reinado de Israel. Então veja aqui que foi democrático. Até Deus atendeu a democracia. Tá vendo como é que Deus é democrático? Amém? Então vamos conscientizar o povo. Se você reclama da democracia, saiba que o problema não é a democracia, o problema é as pessoas, é nosso trabalho conscientizar as pessoas para que a maioria das pessoas comecem a enxergar o que é certo. Beleza? Curta, compartilha, comente e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.